Para demonstrar o uso e a diferença entre passagem por valor e passagem por referência, vamos criar aqui uma função troca, cujo o objetivo dela é trocar os valores de A e B. Bom, na função de declaração, declaramos o corpo da nossa função troca, que vai receber um inteiro A e um inteiro B. Observa o seguinte, como a nossa função ela não vai retornar nada, ela vai fazer uma manipulação direto em cima dos dois valores, ou seja, se eu passo 5 para A e 7 para B, no final, quando eu mandar imprimir o valor de A, ele vai ter que ter 7 e o valor de B vai ter que ter 5. Ela não vai retornar um valor explicitamente com uma função soma, que você soma A e B. Então, na área de implementação, vamos declarar essa função troca. MTA, MTB. Bom, para eu trocar, inverter, troca, inverte, eu preciso de um temporário, auxiliar, que seja. Okay? Inicialmente, esse auxiliar ele vai receber o valor de A, depois o A vai receber o valor de B, e B vai receber o valor de auxiliar. Permuta simples. Bom, vamos fazer uso dessa função. Vamos ler esses números do teclado. X, scanf, isso é um inteiro, x, duplicar esse código aqui, declarar x, y, vamos chamar a função troca, troca quem? Troca x e y, e vamos imprimir valor de x, valor depois da função. X igual a y igual a x e y. Vamos colocar isso antes e depois da nossa função. Função antes da troca. E depois da troca. Observa que eu estou passando os meus parâmetros x e y para a minha função troca por valor. Então, tudo o que eu fizer dentro da função vai ser perdido, porque o escopo dessas variáveis só tem validade dentro da função. Então, analisando o nosso código, o valor antes e depois da chamada da função é para ser o mesmo. Eu vou entrar com x8 e y0. Um barra n aqui para termos uma visualização melhor. Tá de novo. x8, y0. Então, antes da função troca, x igual a 8, y igual a 0. Depois também. Isso acontece porque eu estou passando por valor. Eu estou fazendo uma cópia dos valores da variável que está no endereço de memória. Eu não estou manipulando direto os valores de x e y. Aqui veja só, eu tenho na minha função a e b. Eu pego uma cópia dos valores de x e y e transcrevo para a e b, que só tem validade dentro da função troca. Se eu mandar exibir os valores de a e b dentro da função, valor dentro da função a e b, antes e depois,
Dentro da função vai estar trocado. 8, 0. Dentro da função x, isso aqui não é x, é a. Aí b. A e b. E aqui. Antes dentro e depois dentro. Sete e 0. Bom. Antes dentro A7, B0, depois dentro A0, B7. Mas x e y continua inalterado, porque esses valores, essa troca só aconteceu dentro da função. Então, essa é a diferença, a principal diferença de passagem por valor e por referência. Quando você passa por valor, o que acontece só acontece dentro da função. Agora, vamos modificar a nossa função troca, criar outra troca aqui. Bom, vamos chamar essa aqui de troca V, troca por valor. E vamos criar uma função que vai passar isso por referência. Void troca R. Bom, isso já muda na declaração da função, porque nós vamos passar agora o endereço de memória. Você já de cara já vai ver que antes você tinha essa assinatura aqui da função, INTB e INTC. Só que agora eu preciso assinar de alguma forma para o compilador que isso é por referência, que eu estou passando um endereço de memória, um ponteiro. Então eu faço isso colocando um asterisco antes do nome da variável. Ou seja, de cara você olha que o troca V e o troca R, a diferença na declaração deles é esse asterisco, que vai indicar que eu estou não mais passando aqui um valor, eu estou passando uma referência de memória, um endereço de memória, cuja anotação é asterisco. Vamos à declaração, a implementação da função troca R. O inteiro A, que é um ponteiro, e o inteiro B, que é um ponteiro. Não precisa da variável auxiliar do mesmo jeito. Bom, como você faz isso? Bem, eu preciso trocar. Só que a minha troca, por exemplo, alce, ele vai receber o valor que está armazenado no endereço de memória. Lembrando que A não é mais uma variável comum, ela é um ponteiro. Então, se é um ponteiro para eu pegar o valor que está armazenado nele, eu uso asterisco. Asterisco A. Ou seja, alce vai armazenar o valor que está armazenado no endereço de memória desse ponteiro que foi recebido para a função. Bom, esse é o primeiro passo. Agora eu tenho que inverter o valor dos ponteiros. Então, o valor que está em A vai receber o valor que está em B. Ou seja, eu estou trabalhando com ponteiro, se eu quero o valor do que está armazenado no endereço de memória, sempre é asterisco. E B vai receber alce. Pronto, aí está a nossa função. Aí vamos chamar agora troca R. Bom, veja que a minha função troca R, ela requer que você passe não um valor, mas que você passe o endereço de memória. Então eu tenho que colocar i comercial antes da duas, porque a minha função ela não vai receber um valor, ela vai receber uma referência, e referência é endereço de memória. Então como que você manda um endereço de memória para uma função? Você coloca i comercial antes.
Então você vai perceber de cara que na chamada da função por referência, o que muda é que você passa o endereço de memória colocando o i comercial antes das variáveis. Não confundir, é muito importante que o asterisco ele é para indicar na declaração da função que eu estou recebendo um ponteiro. E quando eu vou chamar, eu passo o i comercial. Não vão colocar asterisco aqui, porque essa anotação aqui significa que x e y seriam ponteiros e que você está chamando uma função chamada troca R, que essa função receberia parâmetros por valor, porque quando você coloca asterisco x na manipulação do ponteiro é o valor do endereço de memória, não é o ponteiro, certo? Então agora a gente vai ter os valores efetivamente trocados. Ok, indirection retrieve contains a linha T. What is fucking wrong? Troca R. Trocar. Tudo tá aí. Tudo tá aí. O que que tá errado? Loucura do compilador. Vamos lá. 7 e 45. Bom, antes da função x igual a 7, y igual a 45. Depois da função x igual a 45, y igual a 7. Ou seja, eu troquei. Mas essa troca só se deu porque eu passei o endereço de memória de x e o endereço de memória de y. Aí na minha troca por ponteiro, eu guardo a minha variável auxiliar. Isso aqui não é mais uma variável que vai valer aqui dentro. Isso aqui é um endereço de memória. Então em alce eu guardo o valor que estava no endereço de memória do primeiro parâmetro, que é um ponteiro. Então eu passei o endereço de memória de x, aí ele pega o valor que estava em x e coloca em alce. Bom, o novo valor desse endereço de memória A vai ser o valor que está no endereço de memória B. Então eu fiz a troca. E por último, o valor que está no endereço de memória de B vai receber o valor da variável alce. Então com isso eu consigo efetuar a minha troca, que é o que mais ou menos dá nesse código aqui. Função troca, lembrando que a declaração você coloca asterisco antes do nome da variável para dizer que é um ponteiro, você tem que receber um ponteiro ali, troca de novo, asterisco A, asterisco B, init temp, temp recebe asterisco A recebe asterisco B recebe temp. E na função, eu não usei scanf, declarei que val1 é igual a 10, val2 é igual a 15. Val1 imprimi antes, está aqui 10 e 15, vai imprimir isso. Chama a função troca, passando os dois parâmetros por referência, ou seja, coloco o i comercial em um, i comercial no outro e mando imprimir. Ele vai imprimir trocado. Certo? Tá aqui. Mais uma vez. 5 e 9. Trocou. X igual a 9, y igual a 5.